E nós vamos fazer contato com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN, Carlos Bocuí. Bom dia, Bocuí. Bom dia, como vai? Vamos bem. Bocuí, hoje a gente está chegando no nono dia da COP26 e pelo que foi decidido e também pelo que não foi decidido até agora, você acha que a conferência tem sido satisfatória em termos de representar um avanço em relação àquilo que foi combinado, por exemplo, no Acordo de Paris? Olha, o que nós temos durante esse tempo de negociação eram algumas coisas que se esperavam. Você tem o acordo do metano, você tem um acordo sobre diminuição de desmatamento de florestas, mas as transformações reais que nós precisamos em termos de uma sinalização global para a contenção dos gases de efeito estufa, elas ainda são tímidas. Eu digo isso porque isso está na mão das grandes corporações, né? Um exemplo brasileiro é a própria Petrobras, que é uma potência em termos econômicos, assim como tem empresas internacionais como a Dutch, Royal, Shell, tem a Chevron, né? E essas grandes empresas, a questão é, elas estariam dispostas a abrir mão dos seus lucros, né? E os países que são detentores dessas grandes companhias, eles estariam dispostos a transformá-las em indústrias de energia limpa, libertas do petróleo, num curto espaço de tempo, né? Então, o que se coloca é isso, né? Que essa grande estrutura imbricada no PIB dos países, que tem um potencial poluidor enorme, que foi causador, em grande parte, do efeito do aquecimento global, se elas vão passar por uma transformação, inclusive a Arábia Saudita, né? Todos os países da OPEP, né? Que trabalham com a questão do petróleo. Então, me parece que essa preocupação ela deve ser permanente, porque nós não atingimos ainda uma sinalização decisiva desses setores para fazer essa transformação. E a gente tem essas empresas privadas, no caso, hoje a Petrobras é uma sociedade de economia mista, mas a orientação hoje também é voltada mais para o mercado do que para a sociedade de uma forma geral. E nós sabemos, Boco, que essa transição ela é necessária do ponto de vista do que a gente tem em termos de emergência climática, só que assim exige investimentos. Né? E essas companhias, no geral, elas só olham para o lucro imediato, né? Porque precisam do resultado, precisam responder aos acionistas. Então é difícil ver num curto prazo, sem pelo menos uma pressão, não só da sociedade civil, mas dos próprios chefes de Estado em relação a essas companhias, para que elas modifiquem o comportamento dela e invistam nessa transição energética, Bocuí. É isso mesmo. O Brasil é o caso absoluto de se considerar que de perda de tempo, né? Na última gestão, que é a gestão de Bolsonaro, em que praticamente essas questões ligadas a mais à inovação científica, elas foram abandonadas, né? Tanto que você percebe hoje uma espécie de rebelião nacional de cientistas, de especialistas, de pessoas ligadas à academia, céticos, completamente céticos com relação a qualquer resultado que o governo Bolsonaro possa prover ainda. Então, esse desânimo, eu diria, que acontece dentro do setor, decorre das medidas, né, das diretrizes que o governo tomou desde o início e das não diretrizes, também da inércia, né, apresentada pelo governo. Então, essa dissociação do governo federal para com a ciência, né, os caminhos da ciência, levaram o Brasil a uma lacuna muito grande na área de inovação e de perspectiva de transformação tecnológica. E isso se reflete certamente em questões que são estruturais para uma transição brasileira para uma energia mais limpa, não é? Livre de combustíveis fósseis. Então, de fato, faltou uma infraestrutura que fosse criada ao longo do tempo, que agora, durante a COP, ela se revelasse realmente transformadora, né? Agora, isso não é uma prerrogativa do Brasil, né? Nós temos países como a China, como a Rússia, que também estão reticentes com relação a essa transformação. E mesmo os Estados Unidos, que apesar de ter uma voz progressista de Joe Biden, é um país que tem na sua base econômica essas corporações que têm enorme influência política, né, como a Chevron, por exemplo. Então, essa
política do Texas, né, do petróleo do Texas, ela permeia a política americana e traz resistências para uma transformação mais efetiva. Então, o que o Acordo de Paris pode se concretizar agora, como ele se concretizaria, ele pode avançar em algumas questões, mas na prática não há uma demonstração cabal de que essa transformação ela ocorrerá no tempo necessário imposto pelo AR6, né, que é o relatório do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que nos dá uma situação de urgência, de emergência climática, né? Então, o tempo em que essas transformações podem se dar está dissociado da necessidade temporal que nós deveríamos obedecer, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. E para o Brasil, sobra um saldo muito triste de não participação, né? Onde você tem negociações que são conduzidas pelo Itamaraty na tentativa de isolar o próprio governo brasileiro, as áreas bolsonaristas do governo, que são áreas atrasadas do ponto de vista conceitual, e, por outro lado, tentando ainda convencer o agronegócio de que é ruim para os negócios do Brasil, para as commodities, uma posição refratária do Brasil nos acordos internacionais. Então, existe um esfacelamento hoje da representação brasileira que não tem uma voz única, uma voz determinada, como teve no Acordo de Paris, né? E a própria delegação brasileira inchada, né, por setores que estão lá apenas nomeados politicamente, sem nenhum interesse real em fazer essa transformação, como esposas de governadores, ou seja, você tem uma espécie de trem da alegria, né? Um trem da alegria em Glasgow que foi montado para apoio político e para satisfazer parceiros políticos do próprio governo federal. E falando, inclusive, desse trem da alegria, né? A primeira vez que uma comitiva oficial do governo brasileiro não leva, por exemplo, representantes de ONGs, lideranças de movimentos, mas temos essa delegação que, como você falou, além de autoridades, agregados de autoridades, representantes do agronegócio e do setor empresarial, na COP26 também há ali lideranças indígenas, lideranças quilombolas, temos representantes de movimentos sociais, movimentos populares e também de ONGs, além de parlamentares e governadores de estado. De certa forma, fica refletido nessa COP26 que existem dois Brasis, um que é o Brasil de Bolsonaro, um Brasil do governo federal aliado com uma parte da elite econômica brasileira e outro que a gente pode chamar até de Brasil real, principalmente em relação a essa questão climática? Bom, eu acho que a sua fala ela complementa o meu raciocínio. Nós temos uma representação de governo, governamental, que é completamente dissociada da ciência e das perspectivas de avanço. Então, você tem na representação governamental um Brasil que quer muito e oferece muito pouco, não é? E pior, ele se traveste de greenwashing, de um verniz cosmético, né, político, que aparenta alguma vontade de fazer, mas de fato tem um passado que o condena. E por outro lado, você tem uma sociedade civil que é atuante, você tem as comunidades indígenas, você tem grupos ambientalistas, você tem políticos que seguem uma outra orientação e que estão afinados com o espírito da COP, né? Diferente do Brasil oficial, que está lá representado por setores alheios até a própria temática, né? Nunca se preocuparam com isso, e o Brasil abandonou a política climática quando deixou de participar, em 2019, da conferência. O Brasil deveria sediar a Conferência do Clima, né? Então, essa situação traz exatamente esse quadro que você apresenta. Nós temos dois Brasis. Um Brasil da sociedade brasileira, né, da sociedade civil brasileira, que é afinado com o tema, que procura uma real transformação, e, de outro lado, nós temos um governo, uma área governamental completamente descolada do seu tempo, desprestigiada, tanto que as posições chaves de negociação hoje estão sendo representadas por países como Dinamarca, Egito, Suíça e outros países que não participavam das mesas de negociações que eram ocupadas pelo Brasil como uma posição de negociação chave, né?
e eu já disse isso algumas vezes, o Brasil gozava de uma referência que nós conhecemos como soft power, quer dizer, a posição correta, ela é politicamente correta, então traz uma liderança natural. E o Brasil era protagonista nesse sentido. E hoje o Brasil perdeu essa sua, eu diria, a alma, né, brasileira nas negociações. E o Itamaraty ainda luta um pouco no salve-se quem puder, que são principalmente os membros de carreira do Itamaraty, que tem uma escola, tem uma tradição, mas, por outro lado, não tem o apoio político e não tem o diálogo necessário para avançar de fato nas negociações. Em Bocuí, ontem a Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou um dado mostrando que apenas 25% dos países conseguiram implementar ações para proteger a saúde da população dos efeitos da mudança climática. E a OMS também explica que 77% das nações avaliadas desenvolveram ou estão criando planos que unem as duas pontas, né? Tanto a saúde quanto a questão ambiental, a questão das mudanças climáticas. Mas a falta de financiamento acaba impedindo que essas estratégias sejam implementadas. Essa questão do financiamento, principalmente voltado aos países em desenvolvimento, é fundamental? Ela tem que ser decidida para a gente ter resultados práticos a partir da COP26? Toda essa parte de inovação, ciência, né, e meio ambiente, que são áreas extremamente ligadas, a saúde e o meio ambiente caminham juntas sempre, sempre foi assim no mundo todo. Saúde ambiental é uma realidade hoje, não é? Então, isso depende de um orçamento que seja expressivo, que garanta a pesquisa e o desenvolvimento, né? Mas ocorre que o Brasil perdeu 93% do investimento em pesquisa que tinha, não é? Isso ao longo dos últimos anos. Então, o Brasil praticamente não tem recurso nenhum para pesquisa. E a prioridade do governo federal se nota que é a prioridade de sustentação política, de sobrevivência política no caos que ele mesmo criou, não é? Hoje, com a questão das emendas parlamentares aí, que estão sendo questionadas no âmbito do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os recursos brasileiros, eles estão sendo canalizados para benefício do próprio governo, não é? E não para o benefício da sociedade. E a prova disso, a prova cabal disso, é a perda de investimento para a área científica. O Brasil vai se tornando gradualmente, nas mãos do governo Bolsonaro, uma república das bananas, voltado praticamente a um setor primário, de comércio primário, que é do agronegócio, do mais atrasado, né? De mineração, de extração de madeira, ou seja, vai se distanciando de um modelo de Brasil mais desenvolvido que possa ter aporte científico, possa ter avanço em inologia, em tecnologia e inovação, né? Então, eu acho que esse atraso, ele se reflete hoje na COP, na Conferência das Partes do Clima, porque a pesquisa científica na questão climática e o estabelecimento das políticas públicas para o clima e o estabelecimento de políticas para enfrentar as vulnerabilidades, elas passam necessariamente pela percepção científica. Essa área desprestigiada acabou deixando de produzir aquilo que era tão necessário para o Brasil, que é os mecanismos de enfrentamento interno, né, no território brasileiro, de políticas que podem ser mitigadoras e também preventivas com relação às mudanças climáticas. Isso é lamentável, porque vai gerar um passivo científico para o próximo governo, que terá que correr muito com essa área de inovação para conseguir recuperar o tempo perdido, né? Estabelecer diretrizes nessas enormes lacunas que o governo Bolsonaro está deixando. Nesse aspecto, inclusive, desse passivo, Bocuí, você publicou um artigo na revista Carta Capital, né? E eu destaquei um trecho aqui que diz o seguinte: será preciso reconstruir as infraestruturas governamental e social destruídas pela gestão de Jair Bolsonaro, aperfeiçoando o Sistema Nacional de Meio Ambiente, dotando-o de meios de controle voltados para a defesa da coisa pública e do patrimônio ambiental. Então, existe esse passivo científico que você falou, o passivo também do próprio desmonte da estrutura de fiscalização e de acompanhamento do meio ambiente, né, da preservação do meio ambiente no Brasil, e ainda outros aspectos que são
correlacionados e que dizem respeito também a não só medidas de mitigação, mas também de adaptação às mudanças climáticas. Então, vai ter que ser algo muito central num próximo governo, eventualmente, que não seja este, para a gente conseguir recuperar o que você falou agora, esse tempo perdido em áreas tão distintas, Bocuí. Existe a necessidade de uma reconstrução de todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? O Sistema Nacional do Meio Ambiente é um sistema, trabalha de forma sinérgica. Você tem vários componentes que têm que trabalhar, têm que funcionar, para que ele, como um sistema, ele funcione em todas as suas partes. Então, você tem, eu vou citar um exemplo, por exemplo, a questão da agricultura, não é? Ela tem que ter uma visão progressista e não dominar a área ambiental como ela faz hoje. Você tem que ter FUNAI, você tem que ter o IBAMA, o ICMBio, todos esses organismos funcionando a contento. Para isso, você tem que ter toda uma normatização, né? São os elementos de regramento do funcionamento dessas instituições que estão estabelecidas, em grande parte, por normativas infralegais, por decretos, portarias, e foi isso exatamente que o ex-ministro Ricardo Salles fez quando desmantelou todo esse aparato de regramento que seria infraconstitucional, né, que seriam das normativas que ficam a critério dos ministérios, então não precisam passar pelo legislativo. E temos que avançar também, não só daquilo que se perdeu no âmbito ministerial, mas também no âmbito do próprio legislativo brasileiro, não é? Com essa política de toma lá da cá do governo federal e desse namoro com o Centrão, não é? O controle, a distribuição de verbas, isso fez com que o apoio que o governo federal ganhou dentro do Congresso Nacional possibilitasse a aprovação de leis, e aí não estou falando mais de norma infralegal, estou falando de legislação. O Brasil retroagiu muito e nós temos que estar muito atentos para que o Brasil não comece a alterar questões constitucionais, emendas constitucionais. Isso é um perigo muito grande. Eu temo muito pela política nacional do meio ambiente e por dispositivos que depois seriam de difícil reconstrução, né? Além dessa questão toda ligada à questão normativa, todo o sistema operacional do Sistema Nacional do Meio Ambiente ele foi praticamente desmantelado, neutralizado para favorecer a criminalidade que nós temos aí do desmatamento, né? O governo foi leniente com relação a esses crimes ambientais, não só na Amazônia, não é? Mas também em outras áreas. Então, o que nós temos é a necessidade dessa reconstrução, daquilo que nós tínhamos. E eu digo aqui, francamente, que o que nós tínhamos não era satisfatório, né? Aquilo precisava ser aprimorado para ter uma maior eficiência, teria que condizer com a vulnerabilidade ambiental do Brasil. Ainda não era suficiente, porque o Brasil tinha uma dificuldade de enforcement, de aplicação da lei. Então, havia um grau de desconformidade muito elevado antes do governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro simplesmente arrasou os mecanismos que poderiam consertar esse problema, não é? Quer dizer, a um ponto de que nós perdemos toda a vontade política e aí esse sistema se esfacelou. Então, não é só na área da pesquisa, da inovação, mas também na infraestrutura social, né, que nós temos por trás da questão ambiental. E aí eu chamo a atenção para um outro aspecto, que é o sistema de gestão participativa brasileiro, que você tem, é claro, na nossa Constituição, uma garantia da participação direta, né, da população, das ONGs, nos destinos da política ambiental brasileira. E isso está hoje se perdendo em função dessa má gestão, né, ambiental do governo Bolsonaro. E você falou aqui, Bocu, em outra ocasião, da dificuldade em relação a essas normas infralegais, até porque muitas delas são feitas na surdina, né? Nem sempre se percebe ali que houve uma alteração e só vai ser visto isso, na verdade, quando houver um caso concreto, né? Normas que, na prática, aí acabam facilitando ataques ao meio ambiente. Então vai ser necessário depois fazer um pente fino para saber o que foi modificado e o que não foi em relação a essas normativas. Eu acho que esse levantamento já foi feito, né? Nós temos um trabalho fantástico
por parte do corpo técnico do IBAMA, né, da Associação de Funcionários do IBAMA, que acabou conseguindo definir quais seriam as alterações necessárias pós-Bolsonaro, né? Porque houve um mapeamento de toda a normativa que foi desestruturada pelo governo. Então, esse levantamento, em grande parte, já está feito. Então, o que se espera de uma nova gestão é que haja uma reconstrução imediata nesse sentido, né? E esse mapeamento é extremamente necessário, porque sem ele nós não teremos possibilidade de reconstruir o sistema. Então, politicamente, você pode ter um governo futuro que esteja afinado com a área ambiental, mas ele tem que estar também com o mapa da devastação de Bolsonaro nas mãos para poder empreender essas transformações e recolocar as coisas no lugar, né? Bocuí, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até mais, eu que agradeço. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN, Carlos Bocuí. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.